Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu sou o Fernando Aquino, estou aqui para mais um Me Edificando à Luz da Bíblia. E neste vídeo traremos aí a lição 3, o significado de fazer discípulos. Tá? Lembrando que a gente está trabalhando nesse trimestre com um tema muito importante, que é o discipulado cristão, teologia e prática. Então estamos aí tirando 3 meses para falar sobre discipulado cristão, entendendo um pouco mais esse respeito. E hoje vamos entrar um pouco mais nessa questão do que seria, do que significa esse termo, essa expressão bíblica, fazer discípulos. Para começar, então, quero estar agradecendo a todos os amigos aqui do canal, a todos que estão assistindo, comentando, compartilhando, a você que está se inscrevendo também no canal, tá? Esteja aí à vontade para comentar os vídeos, dar-nos aí um feedback a respeito de algo que a gente possa estar fazendo até para melhorar aqui o conteúdo desse canal, tá? Que Deus abençoe vocês poderosamente. Vamos lá, então. O nosso texto bíblico básico, amados, está lá em João 13, versos 14 ao 17 e também os versos 31 ao 35. Temos aí o nosso texto áureo que está lá em Colossenses, capítulo 3, versos 23 e 24, e diz: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Olha que coisa tremenda aí. Então vamos continuar também aqui vendo o nosso comentário, a palavra introdutória que vai dizer-nos: não há um termo específico para expressar o conceito de fazer discípulos, uma vez que existem várias questões envolvidas nesta nobre tarefa. Então não é tão simples quanto parece especificar, ou melhor dizendo, explicar o que seria nesse termo, fazer discípulos. Não é algo tão fácil assim quanto parece. Então a gente vai tentar entender, já visto o fato de que a gente precisa compreender o fato de que existem muitas questões em torno disso aí. Fazer discípulo, discipular alguém. Também não é possível definir com precisão quanto tempo é necessário até que alguém se torne um discípulo. Nem tampouco existe um local exato para acontecer o processo de discipulado. Então o que a gente vai ver também, um pouco aqui nessa lição, é que não dá para dizer: daqui a tantos anos, tantos meses, tanto tempo eu me tornarei um discípulo. Ou um discipulador pode dizer: olha, eu preciso de tanto tempo para formar X número de discípulos. Não é uma questão como essa, né? Geralmente alguns pensam que discipular ou fazer discípulos ou se tornar um discípulo é algo parecido muitas vezes com o que a gente vê em aula de música, né? Não sei se você já fez aula de música ou se você é professor de música, mas a primeira pergunta que se faz na primeira aula é: com quanto tempo é que eu já estarei tocando? Eu acredito que todos, se não todos, a grande maioria das pessoas que fazem ou que fizeram a aula de música já fizeram essa pergunta. Professor, com quanto tempo já estarei tocando? Quanto tempo vai levar? Queridos, não é tão simples assim quanto tempo. Isso vai depender, isso vai demandar, é claro, do interesse, do desejo, da busca desse aluno pelo aprendizado ali, pelas coisas que serão passadas a ele. E a mesma coisa a gente pode procurar entender aqui, que não é tão simples assim dizer: olha, com 8 meses você vai se tornar um discípulo, com 1 ano, 2. O ponto é que esse é um processo contínuo. Nós, durante toda a nossa estadia aqui nessa terra, estaremos, é claro, sendo discipulados. Então a gente todos os dias está aprendendo algo novo com Deus e de Deus. Isso é que é maravilhoso. Então todos nós, independente do fato de sermos líderes, pastores, obreiros, independente do tempo que tenhamos de ministério, ainda assim nós somos discípulos, nós estamos sendo discipulados, nós estamos sendo orientados, estamos recebendo de Deus, por intermédio do Espírito Santo ali, orientações práticas e teóricas, é claro também, para que a gente continue prosseguindo ali, para que a gente prossiga, melhor dizendo, rumando para o céu, servindo a Deus. Então não é tão fácil, não é só estalar o dedo e dizer: discípulo, pronto, formado. Então nós estamos sendo discipulados. Esse é o ponto, claro, a se entender. É claro também que existe aquela questão do discípulo quanto ao fato de ser neófito na fé, aquela pessoa que acabou de converter, acabou de entregar a sua vida a Cristo Jesus e precisa ser assistida, precisa ser acompanhada nos seus primeiros passos, na caminhada da fé. Claro que a gente precisa também procurar entender esse ponto, mas o fato é que, como nós já vimos na lição anterior, todos nós, independente de cargo, questões eclesiásticas, todos nós somos discípulos de Cristo Jesus, tá? E o ponto é que não dá para definir uma data, não dá para dizer: olha, eu tenho 20 anos de crente, logo deixei de ser um discípulo, agora eu já sou um discipulador, já sou... Muitas vezes a gente precisa entender isso aqui. Ainda que eu me torne um discipulador, eu ainda continuo sendo de Deus discípulo, tá?
Vamos lá falar um pouco então. Outra coisa, né, que eu acabei me esquecendo aqui, não existe um local específico, né? A lição fala disso e eu preciso falar também, perdão. E não existe um local específico, eu só sou discípulo ou discipulado dentro do templo, no templo evangélico, no templo, a igreja como templo, a igreja local, é só lá dentro que ocorre isso? Não. O discipulado ele ocorre em diversos lugares. Nós estamos sendo discipulados por Deus no nosso trabalho, na faculdade, na escola, nas praças, ruas, becos, valados, no nosso local de trabalho. O ponto é que a gente precisa entender o seguinte: a todo tempo, a todo instante, em todos os lugares por onde nós, servos do Senhor, passamos, nós estamos sendo ali discipulados, tá? Isso é maravilhoso. Vamos lá também. Por via de regra, o discipulado é feito pelo exemplo, tendo como paradigma o estilo de vida do Senhor Jesus Cristo. Então, olha que coisa interessante também. Então, enquanto nós estamos discipulando, o que vai valer ali? São as técnicas utilizadas, são retóricas, questões ligadas a níveis e graus de conhecimento, ainda que essas questões ajudem, tá? Ainda que essas questões teóricas, questões ligadas a estudos teológicos, nos auxiliem por demais, nos ajudam muito. O que vai fazer valer de forma mais prática, mais ampla, mais, eu diria, mais direta, o discipulado, seria a questão ligada ao exemplo de vida, ou seja, o testemunho. O testemunho fala muito mais, então é mais fácil eu discipular alguém através do meu testemunho do que simplesmente só me utilizando de palavras bonitas, boa retórica, um conhecimento teológico elevado. Já pensou se eu estou fazendo isso, exibindo todas essas questões, e é necessário que isso seja feito, mas nesse momento a pessoa que está sendo por mim discipulada olha para mim e não vê nada do que eu estou falando, que eu não vivo o que eu estou pregando, que eu não vivo o que eu estou ensinando, logo esse discipulado não vai ser eficaz, a pessoa não vai querer dar prosseguimento, à vista do fato que ela vai dizer: olha, você está falando bonito, falando muita coisa aí, eu percebo um grau elevadíssimo que você tem aí de conhecimento, mas eu percebo que você não vive isso. Então, a regra básica, eu diria, para um bom discipulado está ligado ali ao estilo de vida, ou seja, o testemunho. E o ponto é, esse testemunho da pessoa precisa ser alinhado ao testemunho de Cristo, ao estilo de vida adotado e vivido aqui por Cristo. Então, quanto mais o discipulador se trabalhar baseado na vida de Cristo, no testemunho de Cristo, no exemplo de Cristo, melhor e mais eficaz será esse processo discipular. Então, a tendência é ou melhor dizendo, a tendência é que o discipulador faça com que o seu discípulo, melhor dizendo, perdão, que o seu discípulo se aproxime quanto à vida de Cristo. E é claro, isso só vai acontecer se o discípulo ver, assistir, analisar, perceber, captar na vida do seu discipulador também esse testemunho alinhado ao de Cristo. No discipulado eficiente, teoria e prática devem andar juntas. Então, para que haja um discipulado eficiente, está muito mais explicado isso aqui, tanto a teoria quanto a prática precisam caminhar juntas, é o que eu acabei de dizer. Então não dá para falar bonito, ensinar muito, tentar mostrar questões, exemplos, ilustrações, se a pessoa que está discipulando não vive nada daquilo que ela pretende ou procura fazer. Isso vai atrapalhar, isso vai dificultar um pouco esse processo aí, quando o assunto é o discipular. Então vamos lá, ver um pouquinho mais aqui ainda na palavra introdutória. Nunca é demais lembrar que este é um compromisso intransferível e inadiável, visto que a ordem partiu de Jesus e inclui todos os salvos. Outra coisa que a gente precisa entender também, com essa questão de discipular. Não dá para a gente transferir isso para outras pessoas. Já visto o fato de que Cristo nos chamou para fazê-lo. Já visto o fato de que o Senhor nos recrutou e nos deu essa ordem: ide e fazei discípulos. Lembrando que a palavra ide ali, ela está no imperativo, mostrando-nos o fato de que Cristo nos deu essa ordem. É dever de todos os cristãos, independente da quantidade de tempo que tenham de evangelho, de busca pelo Senhor, precisam entender que foram chamados, nós todos fomos chamados para discipular também. Sim, para sermos discípulos,
é lógico, mas também para que a gente vá e faça discípulos, ou seja, para que a gente vá e dê frutos e que esses frutos permaneçam. Então, qual que é o ponto principal aqui? É intransferível. Não dá para eu servir a Deus esperando que as pessoas façam aquilo que é meu dever, aquilo que é minha parte, aquilo que eu preciso fazer, aquilo que eu fui por Deus chamado a fazer. Outra coisa, é inadiável. Ou seja, não dá para eu protelar, jogar para frente. Quando é que eu começo a discipular? Quando é que eu começo a ensinar? Quando é que eu começo a passar para outrem aquilo que de Cristo recebi, aquilo que de Cristo tenho recebido? Quando é que se inicia esse processo? Quando é que esse processo precisa ser feito, realizado? Para ontem. Tá? Eu responderia, se alguém me perguntasse, quando é que eu preciso discipular alguém? Eu já tenho um tempo de evangelho. Quando é que eu posso começar? A resposta é clara, você precisa começar ontem. Ok? É para ontem, é para já, é para agora. Enquanto você assiste esse vídeo, já começa aí buscar, ler, orar, consagrar a sua vida, porque Deus está lhe chamando para discipular pessoas. Discípulo você já é, glória a Deus por isso do Senhor. Mas você precisa entender, encarar de uma vez por todas o fato de que você foi chamado para ser um discipulador. Todo discípulo precisa trazer pessoas para o reino de Deus e treiná-las para que façam o mesmo. Então, qual é o processo básico do discipulado? É isso aí. O discipulador precisa entender uma coisa, ele é discípulo. Eu estou discipulando alguém, mas o fato de eu estar discipulando alguém não implica dizer que eu tenha deixado de ser discípulo. Eu sou um discípulo que, discipulando, enquanto discipulo, é claro, estou trazendo pessoas para o reino. E enquanto essas pessoas estão chegando, eu não posso simplesmente trazer essas pessoas e lançá-las ali sem que haja nenhum tipo de ensinamento ou de instrução para as mesmas. Eu preciso trazê-las, é lógico, e ensinar. E como é que eu ensino? Através da lei do exemplo. Nem sempre haverá casos em que todos os discipuladores têm um conhecimento teológico elevadíssimo, gabaritadíssimo, têm estudado muito. Às vezes a pessoa não tem ou não teve essa oportunidade, essa condição de parar para fazer um seminário, mas isso não significa dizer que eu não possa repassar a outrem o meu estilo de vida, a mudança ou mudanças que Jesus fez e tem feito em minha vida. Então eu discipulo também ensinando as pessoas a amar, a adorar, a servir ao Todo-Poderoso Deus. Sendo assim, nesta lição serão abordadas algumas características essenciais do que significa fazer discípulos. A gente vai tentar, é claro que, já visto o fato de que não é tão simples assim, né, essa expressão, esse termo fazer, o que seria fazer discípulos? Então a gente vai, baseado na lição, é claro, tentar entender um pouco mais sobre esse tema. Então eu lhe convido mais uma vez a continuar aqui conosco nesse vídeo em busca de aprendermos algo, é claro, vocês aí conosco, eu aqui com vocês e nós juntos aprendendo com Deus, que é o principal. Vamos lá então para começar. O primeiro tópico vai dizer aí, o verdadeiro discípulo possui o caráter de Cristo. Então, para começar, e aqui eu gostaria de abrir um parênteses para falar com os professores de EBD, né? Também nossos vídeos são também destinados a educadores, a professores aí, né? Aqueles que estão lecionando também na EBD, porque muita gente sabe que há essa dificuldade. Muitas vezes você só sabe que vai lecionar no domingo pela manhã, no sábado à noite. Alguém olha para você e fala, ó, tá aqui a revista, o professor disse que não vem, ó, se vira, dá aula amanhã cedo. Então, a gente está aqui também para orientar vocês nesse sentido. Então, caso haja alguma dúvida, alguma questão que você precisa até mesmo para acrescentar lá na sua aula, sinta-se à vontade para nos procurar. Eu sempre deixo aí, acima aí da minha imagem, da minha foto, eu deixo o meu contato e lá no final também, um tamanho maior, eu deixo o meu contato. Caso você queira, é lógico, é claro que você tem aí seu pastor, presidente, seus pastores, todo o concílio aí da sua igreja, os presbíteros, você tem os obreiros aí gabaritados, estudados, orientados, mas se ainda assim, com todos esses aparatos que você tem, desejar contactar-nos, sinta-se à vontade, porque eu estou aqui levantado por Deus também para lhe orientar, tá? Vamos lá então, o verdadeiro discípulo possui o caráter de Cristo. Então, para começar, a gente vai entender aqui, professor, o primeiro tópico, ele se destina a falar sobre quem é o verdadeiro discípulo. Entendendo com isso que há discípulos que não são verdadeiros, não são legítimos. Há ilegitimidade em algumas pessoas que se dizem discípulos. Então, o que a gente quer fazer aqui, nesse primeiro tópico, e você, oriento você, professor, que faça isso aí na sua aula, durante a sua aula, é tirar esse primeiro tópico só para falar do discípulo em si,
da pessoa que foi ou que está sendo discipulada, e não do discipulador. Deixemos o discipulador para o segundo tópico. O primeiro tópico está destinado de forma mais clara e ampla ao discípulo, aquele que está sendo orientado. Então, o verdadeiro discípulo, o que ele possui? Como é que a gente consegue identificar? É possível identificar um discípulo que seja verdadeiro? Sim. É quando esse discípulo tem o caráter de Cristo. Então, olhando para o caráter de Cristo, nós conseguimos, através desse crivo santo e glorioso, que é o caráter de Cristo, entender, analisar e identificar os verdadeiros discípulos de Cristo Jesus, tá? Através do caráter do Senhor. E há alguns tópicos que foram destacados aqui, um subtópico, melhor dizendo, que foram destacados para essa lição, que precisam ser também melhor compreendidos aí por você, professor. Vamos lá, então. Em primeiro lugar, santidade. Então, com isso, a gente entende. O verdadeiro discípulo, ele tem o caráter de Cristo. E um dos pontos que está ligado de maneira bem ampla ao caráter de Cristo, eu já vi o fato de que há muitas questões, mas a santidade. Então, com isso, nós entendemos já de antemão, professor, você entende aí, você passa a entender que o primeiro ponto a se analisar é que o verdadeiro discípulo, ele procura andar e viver em santidade. É isso que você vai falar aqui nesse subtópico. É em cima disso aqui que você vai guiar a sua aula aí, é claro. Vamos lá. Santidade vem da raiz hebraica kadosh, né? Aqui pronuncia kadosh. Sinta-se à vontade para falar kadosh, mas nós diríamos que seria kadosh a pronúncia, ok? Está lá em Isaías 6:3, né? Kadosh, kadosh, kadosh. E do termo grego hagios, tá? Há quem pronuncie agios, mas nós pronunciamos hagios, hagios. Mas sinta-se à vontade, tá? Só para te dar uma auxiliada aí. Então vamos lá, mais uma vez. A santidade vem da raiz hebraica, a palavra santidade vem da raiz hebraica kadosh, e do termo grego hagios. Continuando aqui, a palavra santo significa separado, sagrado, consagrado, dedicado. Então com isso a gente já passa a entender que o verdadeiro discípulo é alguém que é separado. Separado de quê? Do mundo, das práticas mundanas. Então, aquele que é um verdadeiro discípulo de Cristo, ele procura andar em santidade, procura ter uma vida consagrada, uma vida dedicada a quem? A Deus e à obra de Deus. Dedicada. Alguém que procura a todo instante se separar do sistema mundano, separar-se das coisas ruins e procura viver uma vida consagrada, separada, dedicada. Esse é o ponto. Então, uma das características, a princípio, para identificar um verdadeiro discípulo é quando nós vemos que ao longo desse processo, né, de discipulado que essa pessoa está vivendo, ela procura durante todo esse processo, todo esse tempo, ser santa, ser santo ou santa, é claro. Então essa pessoa que procura se santificar. Vamos lá. O estado de santificação não confere a quem quer que seja uma posição de superioridade sobre os outros. Então, vamos lá. Estou sendo discipulado, entendendo de maneira teórica, eu diria, e até mesmo teológica, que essas palavras, a palavra santo, santidade, ela vem da raiz lá hebraica kadosh, que vem do grego hagios, ok? Entendendo que enquanto eu estou buscando ser discípulo de Cristo, eu preciso me separar, entendendo que ser santo é isso, é viver separado do mundo, buscar o sagrado, viver uma vida de consagração, uma vida de dedicação a Deus, pura e plenamente a Deus, e entender também que esse período, esse processo que eu estou passando de santificação, não quer dizer que isso está ligado a uma espécie de superioridade. Quanto mais santo eu me torno, mais superior às pessoas eu sou, ok? Eu me torno ali, eu mesmo pessoalmente, sozinho, me torno a menina dos olhos de Deus, por assim dizer. Sou aquela pessoa da quem Deus vai me amar mais do que as demais pessoas lá na minha igreja, só porque eu consagro mais, eu jejuo mais, eu oro mais, eu prego mais, milagres acontecem enquanto eu... Não é isso. Eu preciso entender uma coisa, que o fato de eu estar me santificando, ao fato de eu estar buscando estar separado, isso não quer dizer que eu seja superior. Então eu não me separo para estar acima das pessoas. Eu não me separo para estar aquém das pessoas. Eu não me separo para ser alguém mais visto ou benquisto pelas demais pessoas. Eu me separo por amor a Deus, para viver para Deus, para me aproximar ainda e a cada dia mais de Deus. Esse é o ponto, tá? Então, o fato de ser santo, de viver uma vida santificada, não me torna superior às demais pessoas. Eu não sou melhor que ninguém e ninguém é pior que eu.
Simplesmente eu estou me santificando a fim de que a cada dia mais eu me pareça com Cristo, eu me pareça com o Senhor, eu procure viver cada dia mais como Cristo viveu aqui na terra, em santidade. Ninguém jamais alcançará a santidade no nível da perfeição de Deus. Outra coisa que eu preciso entender, tá? Embora seja, acho que muito claro, está muito claro isso aqui para nós, mas o fato de eu me santificar, não quer dizer que um dia eu venha atingir um nível que a minha santidade seja perfeita como a de Deus. Não. Então esse é o ponto. A gente nunca será como Deus em sentido e ponto algum. Deus sempre continuará sendo Deus e sempre superior a nós. Esse é o ponto, tá? Então, a nossa santidade, ok, um nível tremendo, o pecado, apesar do pecado não ter mais poder sobre nós, isso não significa dizer, é claro, não estou dizendo agora, estou dizendo lá no processo de santificação, porque nós ainda temos uma natureza pecaminosa, ainda pecamos involuntariamente, é claro, às vezes com pensamentos, atitudes, mas haverá um momento que nós chamamos de glorificação. Está lá em Coríntios 15, fala disso. Após ali o arrebatamento da igreja, receberemos um corpo glorificado, e esse corpo mortal vai deixar de ser mortal, vai tornar imortal, e esse corpo corrupto, incorruptível, tudo aquilo que é carnal, vai deixar de ser corruptível, vai se tornar incorruptível. Mas ainda assim, e é nesse processo que chamamos de glorificação, onde o pecado não tem mais poder sobre nós atingiremos um nível de santidade maravilhoso, mas isso não implica dizer que nós seremos idênticos a Deus, semelhantes a Deus, iguais a Deus. Não. Deus sempre será santo, 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 santo. Isso é maravilhoso. Então esse nível de perfeição só Deus o tem, só Deus sempre o terá. Fechando aqui, vamos lá. Então entenda isso aqui, professor. Estamos falando sobre discípulo ter o caráter de Cristo. E o primeiro ponto aí, é que quem tem o caráter de Cristo, e quem busca ter o caráter de Cristo, procura viver e andar em santidade. Vamos lá para o segundo subtópico, justiça. Entendendo, é claro, que assim lá, como a pessoa que tem o caráter, o discípulo que tem o caráter de Cristo, precisa andar em santidade, ele também precisa andar, viver e praticar a retidão, a justiça. Os vocábulos hebraicos tzedekah e tzedek, né? Tzedakah e tzedek, são aí, está lá em Salmos 31, Deuteronômio 16, 20, no Antigo Testamento. Então nós temos aqui, vamos ver os vocábulos, deixa eu ler tudo, fica mais fácil, tá? Vamos lá. Os vocábulos hebraicos tzedakah e tzedek, no Antigo Testamento, e o termo grego, tá vendo? Dikaiosine, ou dikaiosine, alguns pronunciam, né? Há quem pronuncie dikaiosune e há quem pronuncie dikaiosine, lá no Novo Testamento. Lembrando, é claro, que o Antigo Testamento foi escrito originalmente em hebraico e o Novo originalmente em grego. São traduzidos como retidão e justiça, ou justiça, melhor dizendo. Essas duas palavras referem-se a Deus e aos homens. Então, nós temos aqui, a princípio, palavras que descrevem na Bíblia o termo retidão, o termo justiça, ok? Nós temos tanto no Antigo, hebraico, quanto no Novo Testamento. E essas duas palavras, elas vão falar a respeito de quê? De Deus e os homens. Então, a gente tem aqui essa palavra justiça, referindo à justiça de Deus e a justiça dos homens, ou seja, os homens agindo também com justiça e retidão. Deixa eu ler mais e explicar. A justiça, né, também, ou assim como lá a santidade, é um atributo comunicável de Deus, o qual ele mesmo compartilha com seus filhos por intermédio de Jesus. É claro que a gente precisa falar um pouquinho sobre isso aqui. Professor, você já está aí, eu tenho certeza, compreendendo bem o que você vai falar, o que você vai fazer aqui na sua lição. É claro que estou só aqui para orientar, é só uma sugestão. É entender que o primeiro tópico só está ligado ao discípulo, aquele que está sendo discipulado, aquele que está sendo treinado, tá, para servir ao Senhor. Então, essa pessoa precisa ter o caráter de Cristo, dentro do caráter de Cristo ela precisa andar em santidade e agir com justiça, entender o que é retidão, entender o que é ser justo, entender o que é justiça. E dentro disso, nós estamos vendo aqui que a justiça, ela é como a santidade. Em que sentido? Ela também é um atributo comunicável de Deus. E para quem não se lembra, a gente tem aí essa disciplina, essa matéria ligada dentro da teologia sistemática, né, da teologia ali, é ligado a essa questão dos atributos de Deus. Nós temos duas classes, atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Comunicáveis, o nome já diz, são atributos que Deus compartilha com o homem, que Deus dotou o homem, ainda que numa proporção menor em relação a ele, mas dotou o homem para que o homem também tivesse. E aqui é um exemplo, Deus é a justiça.
e o homem pode agir com justiça. Deus é amor e o homem pode amar. Então são atributos que Deus, ao fazer o homem, deu ao homem, presenteou ao homem com eles, deu ao homem a capacidade de agir com eles. E nós temos atributos incomunicáveis. O nome já diz, incomunicáveis são aqueles que só Deus o tem. E o homem, anjo, ninguém jamais terá, só Deus. Por exemplo, Deus, ele é onipresente. Oni vem de omni, do latim, que quer dizer todo. Então, presente vem de presenteado, latim, que quer dizer estar presente. Então, Deus, ele está em todo lugar, só ele pode fazer isso. Deus, ele é onipotente. E a questão é a mesma, né? A regra é a mesma. Omni, todo, potente, quer dizer poderoso. Deus é o todo-poderoso. Então, atributos incomunicáveis, só Deus tem e não partilha com nenhum ser criado por ele. E atributos comunicáveis, Deus tem e partilha num grau. Por que eu sempre vou dizer isso aqui em grau menor? Porque a gente nunca vai amar como Deus, idêntico a Deus. A gente nunca vai ser justo na proporção de Deus. Nunca seremos santos na proporção de Deus. Então, por isso que eu digo aí que partilha pouco. Mas, para que eu não fuja da regra aqui, e para ajudar você, professor, continue focando nisso. Discípulo de Cristo, age com santidade, é santo, busca santidade, se santificar, e age com justiça, retidão. Então, um outro caráter, ou outra, eu diria, característica, melhor dizendo, de um discípulo de Cristo é essa. Ele vai procurar sempre agir, viver, andar, ser pautado e guiado pela justiça. É alguém que busca ser justo, alguém que entende o que é o sentido de retidão. Está aí outro exemplo maravilhoso. Então, a gente, quando vê em alguém santidade e agindo com justiça, estamos vendo aí, estamos presenciando, está diante de nós um discípulo de Cristo, um discípulo que possui caráter de Cristo. Continuando, verdade. A verdade está relacionada ao que é sincero, real, autêntico. E também é um atributo comunicável de Deus aos homens. Outro ponto. Então, quem é discípulo de Cristo tem o caráter de Cristo, logo anda e vive em santidade, age com justiça e caminha trilhando os caminhos da verdade. Calca todos os dias o caminho da verdade. E a verdade, é claro, é Cristo Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, alguém que é discípulo, está aqui, gente, a gente já conseguiu agora identificar um verdadeiro discípulo. Jesus é a própria verdade. Muitas mentiras são difundidas diariamente sobre diferentes assuntos, mas o compromisso do cristão é com quem? Com a verdade. Então está aqui. Primeiro tópico, ele vai focar isso aqui. Eu vou parar só para fazer um breve resumo. Então, para você aí, professor, porque o nosso vídeo é destinado a todos, professores, alunos e tal. Às vezes há pessoas que acham que o vídeo fica muito grande, se estende muito, mas eu estou tentando aqui dentro desse vídeo ajudar a todas as classes, porque nós precisamos fazer isso. Já há muito tempo eu leciono em EBD e eu sei da dificuldade que é quando eu iniciei uma revista na mão, uma Bíblia na outra, sem saber o que dizer às vezes na aula, sem ter material. Naquele tempo não tínhamos YouTube aí com muitos vídeos, essas coisas para auxiliar, então eu ficava meio perdido como professor, e a gente está aqui para orientar, porque eu sei, professor, da dificuldade que é muitas vezes preparar uma aula de EBD. Não é fácil, ok? Não é só ler uma revista, é explicar, é trazer conteúdos para os nossos alunos. Então, voltando aqui para a gente fechar esse ponto, é isso aqui. O primeiro tópico está mais que explicado. Você vai falar do discípulo, não do discipulador, do discípulo, e das características desse discípulo alinhadas à de Cristo. Santidade, justiça e verdade. Aí a gente acha, descobre, encontra, está diante de nossos olhos um verdadeiro discípulo de Cristo. Porque ele é pautado na santidade, ele caminha na justiça de Cristo e ele vive ali, é claro, a verdade de Deus. Continuando então, o segundo tópico agora, gente, vamos lá. Olha aí, fazer discípulo significa ensinar a amar. Então, olha o termo aí, fazer discípulo. Então, a partir daqui, o que nós estaremos analisando é essa questão do discipulado a partir desse prisma. Qual? Na ótica do discipulador. Você que está agora procurando discipular alguém, ensinar alguém, você recebeu esta missão, né? Ele foi outorgada, quem sabe, na sua igreja, no seu ministério. Olha, nós estamos aí com um grupo de discipulado e você agora vai tomar conta do grupo de discipulado. Precisamos de você para orientar os discípulos aqui, trabalhar com discipulados, novos convertidos, os neófitos na fé. O que eu faço, Deus? Como é que eu vou trabalhar com discípulos? Como é que eu vou trabalhar com novos convertidos? Entendendo isso aqui, que fazer discípulo significa o quê? Ensinar a amar. Então você precisa começar ensinando o seu discípulo a amar. E amar quem? Amar o quê? Amar a quê?
É isso que a gente vai estar vendo agora. Então, o primeiro ponto é esse aqui, entender que daqui, nesse segundo tópico, já vamos passar para o discipulador, para que a gente não misture aí e acabe não se perdendo ao longo da nossa CBD. Vamos lá. Então, você precisa, discipulador, ensinar o seu discípulo a amar a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então, ser discípulo é aprender também a amar a Deus. E ser discipulador é ensinar aqueles a quem estão discipulando a amar a Deus. E é claro também ao próximo, vou falar já já sobre isso. O amor a Deus, apesar de ser um tema amplo, deve expressar-se na prática da seguinte maneira. Então, para começar, gente, amar a Deus é o quê? Dizer eu amo o Senhor, I love you, God, I love you, God. É mais que isso, gente. É um tema, eu diria que até na prática é algo que a gente precisa estar aprendendo todos os dias, amar a Deus. Amar a Deus é servir, amar a Deus é obedecer. Não tem como eu dizer que amo a Deus se eu não obedeço a Ele. Então, amar a Deus é abraçar todo o Evangelho, sem reservas nenhuma, sem escolha, que não seja algo parcial, não seja algo seletivo, mas que a gente abrace todo o Evangelho, toda a mensagem da cruz, que a gente entenda e busque entender e aprender o significado de tudo aquilo que foi feito a nosso favor. Então, amar a Deus é obedecer a Deus, tá? Não dá para dizer que eu amo a Deus, ficar ali cantando, fechando o olho, worship, meia hora cantando uma frase só, uma hora cantando uma frase só, Deus, o olho fechado, luz apagada, aquela luz batendo no olho, aquele gelo seco subindo e balançando a cabeça, suando ali. Eu amo. Amar a Deus é muito mais que isso. Amar a Deus é muito mais que estar um som de um instrumento tocando fundinho, aquela coisinha, e eu rodando o olho ali. Não, amar a Deus é obedecer a Deus, a palavra de Deus, caminhar com Deus. Isso é amar a Deus. Então, amar a Deus, a princípio, é de todo o coração. É não dividir o meu coração em compartimentos na qual esteja Deus, o mundo, as práticas que eu gosto, coisas que eu gosto de fazer. É como colocar Deus numa prateleira e deixar Ele lá. Então, isso aqui é a parte de Deus, a parte disso aqui. Amar a Deus acima de todas as coisas. A quem tenho eu no céu, Senhor, senão a Ti. Na terra também não há outro Deus que eu desejo a não ser o Senhor. Salmo 73, Asaf falando. Então, isso, amar a Deus precisa ser de todo o meu coração. Eu preciso amar a Deus. Eu preciso que não haja reservas, tá? Que a gente não haja espaços aí alocados para que eu insira Deus. Não, Deus tem que fazer parte de tudo que eu vivo e que eu sou, que eu tenho, que eu terei na minha vida. Eu preciso amar a Deus acima de todos e de tudo. Deus acima de tudo, Deus acima de todos, Deus acima de tudo, Deus acima de todos, Deus acima de tudo e Deus acima de todos. Isso é amar a Deus de todo o meu coração, de todo entendimento. Então a minha mente, toda a inteligência e o raciocínio, a forma de pensar que Deus me deu, que seja utilizado para a glória de Deus. Que as ideias que eu tenho sejam para a glória de Deus. Que os pensamentos que vêm à minha mente sejam para a glória de Deus. Que o meu pensamento, que o meu agir, que o meu proceder, todo ele seja para a glória de Deus. Que eu fale com as pessoas glorificando a Deus. Que eu ouça as pessoas glorificando a Deus. Que eu ensine, repasse o que Deus me deu para a glória dele. Que eu não use os dons espirituais para granjear ofertas, para granjear agendas, para andar com a agenda lotada, que eu não insira adjetivos a meu nome, o trovão, o labareda, o fogo, o língua não sei de que, nada disso. Toda a glória é de Deus, a Deus, para Deus, que o meu entendimento, o meu raciocínio, o meu pensamento, todo ele seja voltado ao eterno, ao santo Deus de Israel, em toda a alma. Então, tudo o meu sentimento, tudo que há em mim, tudo que a minha vida gira em torno de glorificar ao Senhor. Eu preciso amar a Deus com toda a minha alma, com todo o anseio do meu coração. Assim como me esforço para fazer as coisas que eu gosto, eu preciso me esforçar ainda mais, tá? Para glorificar e buscar a Deus. Não que eu não goste, você me entendeu, mas há outras coisas que a gente muitas vezes se esforça mais do que para buscar a Deus. A gente se esforça mais para fazer as coisas supérfluas da terra e da vida. A gente dá mais ênfase a essas coisas. A gente se esforça mais para gritar um gol quando um time que gosta está ganhando um campeonato, levanta uma taça, do que muitas vezes para amar a Deus e para fazer a vontade de Deus. Então, de toda a alma, em todas as forças. O que é todas as forças, gente? Que eu não meça, que eu não mensure esforços para glorificar a Deus. Por mais que eu faça para Deus, Deus sabe que eu posso fazer o dobro. Você está fazendo para Deus. Você que está orando 1 hora, Deus sabe que você pode orar 2. Você que está orando 2, Deus sabe que você pode orar 4.
Você que está lendo a Bíblia uma vez por dia, Deus sabe que você pode ler 2 e você sabe que pode ler 3 também. Você que está evangelizando uma vez por mês, uma vez por ano, você pode fazer mais. Não importa o que estejamos fazendo, com todas as nossas forças, nós podemos sim fazer mais. Nós empreendemos muita força naquilo que queremos. A gente põe força para fazer muita coisa, para que muitas coisas aconteçam na nossa vida e se esquece de se esforçar, buscar força em Deus. E eu gosto muito do 1 Samuel 30, Davi, porém, se esforçou no Senhor. Isso é maravilhoso, né? Então, que a gente possa buscar força, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Diga ao fraco, eu sou forte. Então, amar a Deus com todas as nossas forças. Então, vamos lá, segundo ponto. Então, amar ao próximo. Então, para começar, discipulador, você está, e professor, você está orientando seus alunos na EBD, é isso aqui. Aqui o segundo tópico fala disso. Então a gente está trabalhando a ideia de discipular alguém. Então discipular alguém é ensinar essa pessoa a amar. Mas amar quem? Amar a Deus. Mas como é que eu amo a Deus? Obedecendo a Deus. Mas como é que eu continuo amando a Deus? Amando também ao próximo. O amor ao próximo é uma extensão do amor a Deus. Precisa entender isso aqui. Vamos lá. Jesus resumiu toda a lei de Moisés a 2 preceitos. O amor a Deus e o amor ao próximo. O amor ao próximo é a face visível do amor a Deus. Quem ama a Deus deve amar seu irmão. Então, olha que coisa maravilhosa. Por quê? Eu estou dizendo, amo a Deus, amo a Deus, amo a Deus, amo a Deus, mas visivelmente eu não consigo enxergar Deus. Então, os meus olhos não veem a Deus, não contemplam a Deus. Mas os meus olhos contemplam quem está próximo a mim, meu próximo. E uma das extensões desse amor a Deus é amar ao próximo, porque amando quem eu vejo, logo eu consigo amar quem eu não vejo. Isso que é maravilhoso. Então, amar ao próximo. Esse é o ponto. Quando Jesus foi indagado ali, né, por 2 vezes, aquele grupo de líderes lá, judaico, a liderança judaica da época, né, fariseus, saduceus, que gostavam disso, estavam sempre tentando ou intentando contra Jesus, e perguntaram qual é o maior dos mandamentos. Qual é o maior dos mandamentos? Jesus vai lá e resume esses mandamentos. Amar a Deus, com toda a tua força, todo o teu coração, amar a Deus e amar ao próximo, como a ti mesmo. Esse é o ponto. Então, vamos lá. Eu amo a Deus, é o que eu digo. É o que as pessoas ouvem de mim. Para provar que eu amo a Deus, eu preciso, a princípio, a priori, obedecer ao Deus que eu amo. Quando eu estou obedecendo Ele, sim, eu estou provando, é uma prova do amor que eu tenho para com Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que me ama, guarda as minhas palavras. Guardar ali é obedecer, não é só guardar na mente, no cérebro, no coração. Obedece. Se eu obedeço a palavra de Deus, logo eu estou provando ali, eu estou mostrando que eu amo. Mas quando eu amo ao próximo, eu também estou provando, estou mostrando. Então, amor ao próximo é a extensão do amor a Deus. Isso que o discipulador precisa ensinar aos discípulos. Ensinar a amar a Deus, ensinar a amar ao próximo. O amor ao próximo torna a pessoa menos egoísta e mais altruísta. Então, o amor ao próximo, ele é bom porque ele torna-se uma prática, um exercício, onde nesse exercício eu vou deixando e aprendendo a como deixar todos os dias de ser egoísta. Né? Porque antes é dar do que receber. Isso é maravilhoso. Então, quando eu exercito, quando eu ponho em prática esse amor próximo, quando eu estendo a mão, quando eu perdoo, quando eu ajudo, quando eu assisto, quando eu acompanho o próximo, logo eu vou me tornando mais altruísta e vou deixando de ser egoísta. Eu vou aprendendo a ver a vida com a ótica de Deus. Tá? Isso é maravilhoso. Vamos continuar aqui. O Filho de Deus foi além quando declarou que se deve orar também pelos inimigos. Então era muito comum nós pararmos para pensar naquele tempo, no Antigo Testamento, aquele processo todo ali, amar o próximo, amém, o próximo, quem é meu próximo, amar o próximo. Ainda perguntaram a Jesus no Novo Testamento, quem é o meu próximo? Jesus disse, não é quem você é seu próximo, é de quem você tem que ser próximo. Né? Isso é maravilhoso. Essa parábola ali do bom samaritano, Lucas 10, traz esse ponto. Mas a questão é o seguinte, né? Tinha-se muito essa visão de que o próximo é só aquele que é parente, tem meu sangue, está junto a mim, e aquele que era gentil, aquele que era distante, aquele que era até odiado. Então Jesus disse, ouviste o que foi dito? Né? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, né?
Orar pelos inimigos, amar o inimigo, orar pelo aquele que persegue. Então Jesus foi muito mais além do que o entendimento da época, ensinando que nós também precisamos orar por aquelas pessoas que nos perseguem, aquelas pessoas que já dizem declaradamente que não gostam de nós, que lutam contra nós, que insurgem-se dioturnamente contra nós. Nós precisamos aprender a interceder por essas pessoas, fazendo com que elas compreendam o amor, o verdadeiro e genuíno amor de Deus. Então, olha que coisa maravilhosa. Outro exemplo aí que precisa ser passado, você discipulador, você professor de EBD, focar nisso aí, orar pelas pessoas que nos perseguem, orar pelas pessoas que se levantam contra nós. Vamos lá? O terceiro tópico, então. Fazer discípulos está direcionado à formação de servos. Então, a gente viu lá no início quem é o discípulo. É aquele que tem um caráter de Cristo. O caráter de Cristo, perdão. Então, o discípulo é, primeiro tópico, aquele que tem um caráter de Cristo. Aquele que é santo, aquele que anda em justiça e aquele que vive na verdade. Aí nós temos o segundo aqui, o segundo tópico, que enquanto nós estamos discipulando alguém, nós estamos treinando essa pessoa a amar. Mas amar a quem? Amar a Deus, amar ao próximo. Isso é maravilhoso. Agora veremos aqui no terceiro tópico, professor, para você auxiliar seus alunos aí, que enquanto você está fazendo o discípulo, você está direcionando a pessoa a ser servo. Quem está sendo discipulado está aprendendo a servir, isso é maravilhoso. Enquanto aprende a amar, também aprende a servir. Enquanto vai buscando o caráter de Cristo, aprende também a servir. Vamos lá, ele está sendo formado como um servo. Em que sentido? Servir na casa do Senhor, 3.1. Mesmo não sendo o único lugar, a casa do Senhor é um local excelente para servir a Deus e aos irmãos. Então, para começar, servir a Deus é só na igreja? Servir a Deus é só no templo? Servir a Deus é só nas reuniões noturnas, geralmente 17 horas na maioria, né? Desculpa, 19 horas até as 21, então servir a Deus é estar ali. Servir a Deus é estar só na EBD, das 8 às 10, eu diria meio-dia o máximo. É muito mais que isso. E não é só no templo. Servir a Deus não está restrito só às 4 paredes. Nós estamos servindo na casa de Deus, amém, mas não é só lá. Isso é maravilhoso. Então, mas ainda que não seja só nesse lugar, não é o único lugar, mas é um lugar bom, é excelente. Por quê? Porque lá a gente pode exercer também a comunhão, isso é maravilhoso. A gente aprende a servir, aprende a obedecer, lideranças, obedecer ali e servir. Então, ainda que não seja o único lugar, a casa de Deus, mas lá também é um ótimo lugar, tá? Um lugar maravilhoso, excelente para servir a Deus e também servir as demais pessoas. No livro dos Salmos estão registradas várias promessas para aqueles que estão plantados na casa do nosso Deus. Então, plantado aqui aponta aquela pessoa que ama estar em comunhão, estar na casa de Deus, aquela pessoa que tem zelo pela casa de Deus, aquela pessoa que entende o que Jacó disse, né? Deus está nesse lugar, eu não sabia, esse lugar não é outro senão a casa de Deus, a porta do céu. Ele chegou a dizer, quão terrível é esse lugar. Então, quem entende o sentido ali maravilhoso de estar no templo, em comunhão, servindo a Deus. Vamos lá. Então nós temos no livro de Salmos alguns textos que falam sobre isso. Primeiro é Salmo 92, verso 13, que diz: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Então quem está na casa de Deus, quem ama estar na casa de Deus, quem ama servir lá e viver em comunhão, vai florescer, vai dar frutos na casa de Deus, nos átrios, vai crescer cada dia mais. Isso é maravilhoso. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Então, aqueles que estão na casa de Deus são bem-aventurados, são, como diz lá o texto grego, makarios, bem-aventurados, e estão ali sempre louvando, adorando continuamente, estão sempre, enquanto ali estão buscando a Deus. Isso me faz lembrar também, além do salmista, é claro, me faz lembrar também ali da profetisa Ana, né, lá no Lucas 2, a mulher já estava com quase 80 anos, mas estava firmada na rocha ali todos os dias buscando a Deus, né? Acho que até 80, algo do tipo assim, não me lembro, fugiu aqui a idade dela, perdão, mas uma mulher idosa, uma idade bem avançada, mas todos os dias ali plantada, servindo a Deus na casa do Senhor. Outro exemplo maravilhoso em Salmos, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Olha que coisa linda. Então, mais vale estar um dia na casa de Deus ali. Olha que nem fala casa, né? Fala átrios, calçada, pátio, a parte de fora ali. Mas vale um dia ali na calçada da casa de Deus, na porta do templo ali, do que 1000 em qualquer outro lugar. 1000 que em balada, em forró, em bagunça, em zoeira. Mas vale um dia lá nos átrios. Que coisa linda. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, habitar nas tendas da impiedade. Então, melhor estar na porta ali. A porta é lugar de caminhar, porta onde nós estamos encaminhados, direcionados. Então, melhor estar na porta da casa de Deus do que em qualquer outro canto da terra. Coisa maravilhosa. Vamos lá? Outra coisa que a gente aprende também, servir as pessoas. Isso é maravilhoso.
A gente serve lá na casa de Deus, serve a casa de Deus, auxilia, né? A gente aprende a lidar. Então, um dos processos do discipulado é esse, gente. Aprender a como conviver bem na casa de Deus. E também a como servir pessoas, as pessoas, melhor dizendo. O serviço a Deus não pode ficar reduzido ao contexto da igreja local, como a gente acabou de ver aqui. Não pode ficar só ligado ao templo, ainda que seja um ótimo lugar, mas não é só lá. Afinal, o ID de Jesus foi dirigido aos 4 cantos da terra. Então o ID é para onde? É deixar as 4 paredes do templo e ir fazer missões, pregar, evangelizar, fazer discípulos, treinar pessoas. Portanto, todos os segmentos da sociedade precisam receber a influência transformadora do evangelho. Assim o evangelho deve ser pregado Então, para começar, o evangelho tem que ser pregado só no templo? Não. Porque todos os segmentos precisam receber. Então, muitas pessoas estão aí fora sem conhecer a Deus, esperando e precisando, carecendo que você e eu, que nós saiamos com toda a direção de Deus, permissão que a gente não saia na rebeldia, mas que saia guiado, direcionado por Deus, debaixo da autoridade de nossas lideranças aí, supervisionado por elas, que a gente saia e vá pregar o evangelho, falar do amor de Deus, a gente que vá às escolas, às faculdades, repartições públicas e privadas, a gente rode a nossa vizinhança, a gente, ao longo de nossa família, que nossa família venha conhecer ao Senhor, então que a gente faça, entenda isso aqui. Todos esses lugares, todas essas pessoas, todas esses segmentos da sociedade precisam conhecer a Deus e compete a nós. O ID é para nós, precisamos servir as pessoas. Ou seja, ser discípulo é servir também as pessoas. Vamos lá. A palavra deve ser anunciada a tempo e fora de tempo. Então, quando é que nós, os discipuladores e os discípulos, precisamos pregar a palavra? A tempo e fora de tempo. O que seria basicamente a tempo e fora de tempo? Sempre deu para pregar? Vamos. Mas a gente se prepara. Há pregações, há textos, há questões que a gente se prepara, já tem uma data prévia já marcada, mas tem momento que não dá para fazer isso tudo. Não dá para a gente marcar uma data, um horário, um local específico, preparar um esboço, um sermão, esperar o término lá do curso de missiologia para pegar o diploma, para fazer ali todo aquele processo, colação de grau, não dá alugar beca, não dá para esperar isso tudo. A gente precisa falar do amor de Deus. Então, enquanto você caminha, faz sua caminhada diária, questão ligada à saúde, exercício, por que não aproveitar esse momento para falar de Deus, pregar a palavra de Deus? Enquanto você vai ao médico, prega a palavra de Deus. Enquanto você transita por algum lugar, fala de Deus. Dentro do ônibus, prega a palavra de Deus. No Uber, muitas vezes o motorista de Uber que está ali te levando, fazendo o trabalho dele aplicativo, embora você não vá conversar com ele, a fim de que ele conversando não se distraia dirigindo, mas ele pode te ouvir, então pode ser também um momento. O importante é que deu para falar de Deus, fale. Sentiu que não deu? Fale também. Pregue a tempo e fora de tempo, esse é o maravilhoso. Então a gente entender isso aqui. O modo de vida do cristão é a forma mais eficaz de propagação do evangelho. Então, o nosso testemunho também é uma forma maravilhosa. Tem momentos que a gente não prega falando assim, ó, verbalizando. As pessoas olham para você, seus vizinhos te conhecem. Quando seus vizinhos olham o seu proceder, a hora que você acorda de manhã, sai, caminha para a igreja, só de te ver as pessoas já sentem Deus na sua vida. Então, muitas vezes você não é eloquente com as palavras, mas tem uma vida maravilhosa diante de Deus com testemunho. Então, o seu testemunho prega muitas vezes mais do que você falando, às vezes. Tem coisa que a gente fala e até atrapalha, e só fazendo, vivendo, testemunhando, a gente consegue pregar ainda mais. É preciso agir com sabedoria, sem perder tempo. Então, o melhor processo é isso aqui de discipulado. Agir com sabedoria, entendendo os momentos. Não dá para a gente poder... Não temos tempo de ser tão teóricos assim quando o assunto é discipulado. Vamos ser mais práticos. Então, que a gente viva e faça um discipulado prático, ok? Então, concluindo mais uma aula, deixa eu ler a conclusão e fazer algumas considerações aqui finais. Cada cristão é responsável por ensinar o evangelho àqueles a quem o bom pastor vai acrescentando no seu rebanho. Então, cada cristão, então não compete só as lideranças evangélicas, pastores, cada cristão, todo aquele que serve a Deus precisa entender isso aqui. Cooperar para que o discípulo seja parecido com Jesus, conforme Paulo orientou. Outra coisa, né? Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso é maravilhoso. Já pensou se Paulo fala, sede meus imitadores e para por ali? O que seria? Nós seríamos os paulinhos, as paulinas e os paulinos.
imitadores de Paulo, servos de Paulo, guiados por Paulo, seguindo Paulo, orientados por Paulo, vivendo Paulo. Ele diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E eu gosto de falar muito sobre isso aqui, acho que eu já falei em aulas passadas, mas eu gosto de repetir algumas coisas porque é pedagógico. O que eu entendo, o entendimento que eu tenho desse texto, não estou dizendo que eu estou certo ou não, mas o entendimento que eu tenho é como se Paulo estivesse dizendo para mim, olha, enquanto eu estiver imitando Cristo, me imita. Se eu parar de imitar Cristo, não me imite. Isso que é maravilhoso. Então a gente muitas vezes, a gente ama nossos líderes. Meu pastor é demais. Enquanto ele estiver imitando Cristo, estamos juntos. Se o meu pastor parar de imitar Cristo, ô pastor, o que houve aí? É claro que a gente vai conversar, não vou sair da igreja por isso, mas o que está acontecendo? Se ele insistir em não imitar Cristo, já visto o fato dele ser o presidente, está mais fácil eu sair da congregação do que ele, então eu não vou poder mais imitar o meu pastor, porque ele não está mais imitando Cristo. Então, só imite as pessoas quando elas estiverem imitando Cristo. Se elas não estiverem imitando Cristo, logo não há necessidade de imitá-las. É isso que eu entendo, tá? A visão que eu tenho é essa. Paulo dizendo, enquanto eu estiver imitando Cristo, me imitem. Estou imitando Cristo? Me imitem. Estou chegando perto do que eu quero com Cristo, me imitem. Estou caminhando rumo ao caráter de Cristo, me imitem. Parei de imitar Cristo, não me imitem. É isso que eu entendo Paulo falando. Então, sede meus imitadores enquanto eu estiver imitando Cristo. Não é uma tarefa fácil, né? Mas Deus, que é rico em misericórdia, concede graça a cada discípulo para executar esse serviço. Cada pessoa ensinada de acordo com os princípios do Evangelho dará o seu fruto no tempo certo, pois todo o trabalho feito para o Senhor será proveitoso e frutífero. Olha que coisa maravilhosa. Então, tá aí, né, gente? Mais uma lição onde nós falamos um pouquinho mais hoje. Eu acho que eu estendi um pouco a lição aí. Mas a gente falou um pouquinho sobre essa questão de fazer discípulos. Como a gente viu no início lá, não é fácil, mas a gente está aí buscando ser discípulo e fazer discípulo. Tá? Mais uma lição. Quero agradecer a você que ficou conosco até aqui. Deus vos abençoe poderosamente. Tá? Conte conosco sempre. Aos que desejarem contactar-nos, olha aí meu WhatsApp, como eu havia dito a vocês, se desejarem ter a nossa presença física na igreja, no templo de vocês, lá para adorar junto a vocês, é claro, é só entrar em contato conosco, ok? E nós estaremos lá para dar um glória a Deus abençoado com vocês. E já agradeço aí mais uma vez, fique com Deus, até a próxima aula e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Se desejar se inscrever no canal, não obrigo, não insisto, fique à vontade, faça o que quiser. Gostou, dá like, não gostou, achou que poderia ser melhor, sinta-se à vontade para dar o seu dislike. Não estou aqui para te obrigar a fazer nada. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus, até a próxima aula, em nome de Jesus, a paz do Senhor.